Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa segunda edição do programa Libras, Sinais de Vida. Hoje nós temos como tema Libras, o que é? Então, para que a gente possa começar a explicar melhor o que é essa língua tão maravilhosa que o Senhor nos deu, nós estamos aqui com os nossos convidados, a qual nós vamos passar a apresentar. Nós estamos aqui, ao meu lado nós temos a irmã Cidinha. A paz do Senhor, Cidinha. A paz do Senhor, Priscila. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Amém. Nós estamos também com a nossa irmã Helena. Irmã Helena, você já tem um conhecimento, sempre está aqui com a gente no programa de acessibilidade. A paz do Senhor, Helena. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos aqui com vocês e agora compartilhando mais um pouquinho, sobre Libras, sobre os sinais de vida e uma bênção estar novamente aqui com vocês, irmãos. Amém. Nós temos aqui a Natália. Natália também já tem um rostinho, já está sempre ali interpretando no cantinho, na janelinha. A paz do Senhor, Nath. A paz do Senhor, Priscila. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos neste momento. Então, para que a gente possa começar, porque o pastor João já deu um spoiler no programa passado sobre o que é a Libras, né? O que é a língua de sinais, né? Então ele já deu meio que um spoiler, que é uma língua brasileira. Então, Nath, ele já até falou, né? Tem gente que fala as Libras, né? E ele já disse, não existe plural, né? E aí, fala um pouquinho sobre, um pouquinho a mais, o que é a língua brasileira de sinais pra gente. Então, irmãos, respondendo a pergunta da Priscila, realmente não tem plural, é a Libras. Libras é uma sigla da palavra Língua Brasileira de Sinais. Então, esses sinais, que é o S, não é plural, é língua de sinais. Língua de sinais o quê? Brasileira, porque existem outras. Então, outras línguas. Vou dar um outro exemplo de sigla. Por exemplo, BR é de Brasil, ONU, Organização das Nações Unidas. Então, não é as ONUs, não é. Então, como não é as Libras, é a Libras. E Libras, língua brasileira de sinais aqui do Brasil, dos surdos. Amém, que bênção. E assim, nós sabemos que existe toda uma história com a língua de sinais aqui, né? Que teve, como é que emergiu aqui no Brasil, como é que foi, né, que aconteceu. Eu vou pedir um pouquinho para a irmã Cidinha ela explicar um pouco, contar um pouco como é que foi, trazer esse aspecto histórico, né? Como é que foi até os dias de hoje, como que tem sido desenvolvida a língua de sinais. Então, Priscila, como nós já temos o conhecimento, como é que surgiu a língua de sinais aqui no Brasil? A história nos traz um relato de Dom Pedro II, que ele tinha um familiar surdo. Então, ali eles não sabiam como se comunicar, não tinham noção. Mas Dom Pedro II trouxe da França, né, lá da Europa, um professor surdo, Ernest Waite. E ele traz, então, a língua de sinais da França. Quando chegou aqui no Brasil, em 1855, aí ele teve esse contato, né, ali com alguns surdos. E depois, em 1857, houve a fundação da primeira escola para surdos aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Então, essa escola, por primeiro nome, ela teve como Imperial Instituto para Surdos Mudos, viu, Priscila? Lembrando que era o contrário do que o Senhor tem nos ensinado através da palavra do Senhor. Isso é verdade. E com o tempo, esse professor, através da língua de sinais francesas, com os sinais que já existiam aqui no Brasil, aí se uniu e fundiu, então, ali a primeira língua de sinais aqui no Brasil, que deu início com a fundação do Instituto em 1857. Mas só que, com o decorrer do tempo, em 1880, houve um congresso lá na Itália, em Milão. E ali foi decretado, definido, no final desse congresso, que durou 6 dias, que não haveria mais a sinalização. Os surdos, inclusive o Brasil participou, né, desse congresso, não foram todos os países, mas alguns países, inclusive o Brasil, e lá foi definido que os surdos não mais sinalizariam.
eles teriam que oralizar, eles teriam que falar. Isso foi os surdos hoje até falam que foi o 11 de setembro, né? Sim. Congresso de Milão. Aham. Então, foi proibido, a língua de sinais foi proibida. Mas a língua de sinais morreu? Não, ela ficou, vamos dizer ali, parada, né? Mas os surdos, eles escondidos em escolas, iam para o banheiro, ou em casa, eles se escondiam para preservar a língua, né? Não muito, né? Não havia ainda muitos sinais, mas eles estavam preservando a língua. Então, aí aqui no Brasil, na década de 70, começou a primeira grande luta para que Libras pudesse realmente voltar com força, Sim. né? Na década de 70, iniciou o quê? A comunicação total, né? Como sinal a gente tem esse aqui. Então, se iniciou ali uma batalha. Mas na década de 90 mesmo, um grupo de surdos intérpretes lá na região sul do nosso país, eles começaram a batalhar, né? Querendo mesmo que a Libras fosse oficial, uma língua oficial, né? Que desse esse direito para que os surdos voltassem com força a se comunicar. Porque é a mesma coisa, irmãos, que falar, a partir de hoje ninguém vai falar mais. Imagine. Você Como que a imagina? gente vai se comunicar, né? Se a gente não pudesse falar. E foi o que foi definido nesse congresso. Os surdos não poderiam mais sinalizar. Acabou-se, né, a comunicação. Não tinha como falar. Só que esse grupo de surdos intérpretes, lá no sul do Brasil, eles lutaram, e foi quando veio a lei, né, que foi dia 24 de abril de 2002, né, a lei de 10.436. Ela é bem recente, né, Cidinha? Bem recente, Ela é né? bem recente. Então, assim, Só 22 anos, né? Vamos dizer, os surdos estavam algemados, né? As mãos presas. Então, com o surgimento, né, a liberação da lei, e depois em 2005 veio o decreto sancionando a lei, então se tornou livre. Por isso que nós estamos vendo, né, tantos surdos, né, a língua de sinais tão difundida hoje no Brasil, né, Sim. né, Priscila? Porque Sim. ela era oculta, né? Então hoje ela está se expandindo e louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor trouxe para a obra, trouxe para nós, né? Nos Sim. chamou para esse trabalho e hoje nós estamos vendo o resultado de todo Glória a esse Deus. trabalho. Que é uma Aleluia. grande bênção, né? Amém. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem mostrado, aquilo que o Senhor tem nos dado de verdade. experiência, Glória né? a Jesus. E assim, quando a gente fala em Libras, a gente já fala que é uma língua. Se é uma língua, Helena, é uma linguagem? Claro que não. Não fazemos gestinho. Dentro da igreja nós temos sim com as nossas crianças, né? Maravilha! Uhum. Nós fazemos sim os nossos gestinhos, mas como Libras nós sinalizamos, nós não fazemos gestos, né? E não é uma linguagem, é uma língua, né? E às vezes as pessoas têm, aquela irmã tá ali no cantinho, tá fazendo gestinho, tá na linguagem de... Não, né? Então nós vamos aprender corretamente, né? Já com esse quadro, com esse programa, a estrutura correta, né, da língua, e ela é brasileira, porque muita gente acha que é mundial, né? É unificado. Não, como a língua falada, cada país tem a sua. A Cidinha veio, né, recente de Portugal e já está quase voltando de novo. Mas, né, em Portugal existe a Língua sigla gestual. LGP, LG. língua gestual. Lá, irmãos, inclusive em Portugal, se falar sinais, eles não gostam. Lá é o contrário. Lá é língua gestual portuguesa mesmo. né? E existe boliviana, né? Sim, A americana, né? Então, cada país tem o seu e às vezes a gente até compartilha, né? Encontra com esses irmãos no Manaim e fica compartilhando os sinais, que lá quer dizer uma coisa e pra gente é um contexto totalmente diferente. Mas ainda assim, né? Como a Cidinha bem explicou, como a língua brasileira de sinais, ela teve a raiz na língua francesa de sinais, né? Então, a gramática de Libras, ela se assemelha muito mais a uma língua estrangeira do que ao português, né? Exatamente, e é uma das nossas dúvidas, né? Porque o português, por ser uma língua, existe uma regra. Tem uma regra gramatical, uma síntese, tem tudo conforme qualquer outra língua é.
E aí a gente tem a dúvida, será que a regra é a mesma do português para Libras? É a mesma, Cidinha? Não é, Não é, né? Priscila, irmãos, não é. E a gente tem, nós damos as oficinas, então a gente já de início, a gente já mostra qual é a estrutura da Libras, que depois, mais para frente, a gente vai estar ensinando, né, Priscila? Exatamente. Mais pra frente a gente vai. Pra não dar um nó na mas cabeça. os irmãos não precisam ficar preocupados, né, Natália? Exatamente. A gente consegue entender, Isso os irmãos vão daí. conseguir compreender, às vezes pensar, ai meu Deus, é outra estrutura, é totalmente diferente. Não, mas calma, que vai dar tudo Com certo. prática, treino, contato com o surdo, dá tudo certo. Exatamente. E olha, o mais importante, Priscila, nós temos o melhor professor. Com Amém. Foi certeza. aquele que fez o surdo. É. É ele quem nos dá a condição Glória e a a Deus, capacidade. aleluia. Exatamente. A dependência é o que diferencia Amém. a gente, Glória a porque nós Jesus. somos dependentes daquele que criou, Aleluia, daquele que sabe verdade. e que é poderoso em nos ensinar. Glória a Se nos Deus. ensinou, ensina a todos aqueles que querem essa dependência. Amém? Amém. Nós vamos agora para o momento da prática. Certeza que os irmãos estão ansiosos para aprender mais alguns sinais. Então, vamos praticar? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui dando sequência, né, ao nosso programa, este quadro que é voltado para ensinar alguns sinais. No programa passado, a gente aprendeu como reagir se a gente conhecer um surdo, e a gente vai dar sequência nos sinais que pode ser usado nesse primeiro contato, né? Então, dentro da igreja, a gente vai saudar, né, o surdo que a gente conhece, o irmão descobre já que ele é surdo. E aí, como que a gente vai fazer? Um cumprimento como todo qualquer que a gente chega na igreja, que é o quê? A paz do Senhor Jesus. Então, a gente vai aprender agora o sinal, como é que faz esse cumprimento, tá? Configuração de mão, essa aqui, ó, da letra P, tá bom? E a gente vai desenhar o Z no alto, ó. Esse aqui é o sinal de paz. E o Senhor faz esse sinal aqui, os dois dedos cruzados, apontando para o alto. Sempre que é o sinal de Senhor e Deus, é para o alto, tá? Então, é paz do Senhor. Não precisa fazer a letra D-O, tá? O Dó, porque já está embutido na mensagem já. Então, vou voltar? Ó, paz do Senhor, né? Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Aí você vai perguntar assim, você sabe Libras? Esse aqui é o sinal de Libras, ó, a mão de lado, e você vai contornar, né? Esse aqui é o sinal de Libras, tá? Língua de sinais de qualquer lugar, como é que a gente faz? Essa mão aqui, a outra mão aberta, palmada, e vai girando. Esse aqui é o sinal, ó, de língua de sinais. Esse aqui, qualquer lugar do mundo, língua de sinais, tá bom? E aí vai perguntar assim, você sabe Libras? Ó, eu estou aprendendo. E aí, como é que é o sinal de aprender? Você vai pegar a mão assim aberta e vai abrir e fechar na testa. Esse aqui é o sinal de aprender. Então, aí você vai começar, ó, paz do Senhor, tudo bem? Você sabe Libras? Aí eu falo, não, eu estou aprendendo, tá bom? E aí acontece. Aí depois, ou então você precisa, eu estou fazendo oficina, porque eu quero ser intérprete dentro da igreja, né? Se você fizer oficina, o curso aqui é só para assistência, mas se você quer saber o sinal de intérprete, ou a pessoa que interpreta, qual que é o sinal? As suas mãos palmadas, palma da mão virada para cima, a outra virada para baixo, vai e volta. Esse aqui é o sinal de intérprete, tá bom, gente? E aí você começa a desenvolver a conversa com estes sinais, tá bom? Sinal de surdo, lembrando, né? Sinal de surdo, de ouvinte, e é isso, tá bom? Pai do Senhor a todos. Que maravilha, né? Aprendemos mais alguns sinais e, como dito no programa anterior, sempre que tiver dúvida, volta, pratica, estude, vê de novo. Os irmãos têm essa oportunidade, porque esse programa vai ficar no nosso canal do YouTube, então os irmãos podem ficar à vontade para estudar o quanto quiserem, né? E aí, se os irmãos tiverem também experiências, nos próximos programas vamos estar passando também um contato a qual os irmãos podem estar mandando para a gente. Então, assim, a gente vai interagindo com os irmãos. E como dito, a Libras é uma língua. E como ela é língua, ela é viva. Se ela é viva, ela tem as suas modificações. E ela é o quê? Ela é além das palavras. Se ela é além das palavras, nós vamos aprender agora algumas curiosidades sobre essa mudança que há dentro da língua de sinais. Irmãos, a paz do Senhor. Então agora nós vamos aprender sinais que foram modificando além do tempo. E como assim? Os irmãos
se lembram que a língua é viva. Um exemplo, o sinal de azul. Então, a cor azul, antigamente, nós escrevíamos azul. E com o tempo, foi ficando azul, ó, o A, o L e fecha em A novamente. E com o tempo, eles foram realizando azul, azul, azul e hoje, ó, é azul. Viu? Então, a Libras é uma língua viva. Outro também, que é o sinal de nunca. O sinal de nunca era escrevendo nunca, ó. N, U, N, C e o A. E aí os surdos, eles, né, sinalizam muito rápido. Então, ó, foi ficando nunca, nunca, nunca. E hoje a gente faz o N, U e o A, ó. Nunca. E é um sinal. Então, ó, nunca. Olha que bênção. E aí, o sinal de mês. Antigamente, as nossas avós, elas tinham o calendário, né? Assim, vocês lembram que era um papel enorme? Então, antes o sinal era assim, ó. Lembra que agora que está acabando o mês, a gente retirava. E o sinal de mês era esse. Só que agora, ó, o sinal de mês é esse. Então, ó, foi modificando tanto, ó, que agora esse é o sinal de mês. Então, ó, sinal de mês, nunca, né? Bem rapidinho, nunca. E o sinal de azul, que era a cor azul. Amém? A paz do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, podemos aprender um pouco mais dessas curiosidades, aprender um pouquinho mais. E para melhor a gente conseguir entender, como a gente está falando da evolução da língua de sinais, né? De como que isso acontece naturalmente, a gente também tem uma dúvida. Todo intérprete interpreta igual? Se eu for interpretar, é a mesma coisa que a Natália vai interpretar? Natália, é a mesma escolha tradutória que a gente tem? Pri, respondendo essa pergunta, não, não é. E isso não é coisa da nossa cabeça, não é uma invenção nossa. Tem estudos linguísticos que vão evoluindo. Assim como a língua também evolui no seu processo diacrônico, como a Amabile já veio explicando, na língua, nos processos linguísticos, antigamente, lá antes de 1960, como é que acontecia? Era um texto original e a pessoa fazia palavra por palavra. Então, na década de 1960, 70, 80, veio muito forte o quê? Os processos cognitivos. Então, a tradução, ela não é meramente você pegar um texto e verter palavra em palavra. No nosso caso aqui, palavra-sinal. Não é isso. É um processo cognitivo, né? Que passa por nós, por seres humanos, que tem a sua bagagem, né, histórica, a sua subjetividade. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Se eu pego um texto e dou para meus alunos lá na escola e falo, ó, desse texto aqui vocês vão fazer o resumo. Vai sair 100% igual o de todos? Não vão sair 100%. Não. Claro que não, exatamente. Então, uns vão sair mais simples, outros mais elaborados, rebuscados. Por quê? Porque vai depender da bagagem de vida de cada um, da subjetividade de cada um. Então, Libras é a mesma coisa. Então, nas escolhas tradutórias, por exemplo, apareceu lá a palavra arquiteto. Não sei o sinal de arquiteto. Opa, mas eu sei o que significa arquiteto. Então, eu posso usar um classificador, eu posso fazer uma tradução contextualizadora. Então, eu vou escolher. Por exemplo, eu posso fazer também a transferência, que é chamada datilologia. Se é boa ou não, mas é um recurso que eu usei ali na hora. Então, eu vou escrever a palavra arquitetura, por exemplo, se eu não sei. Se eu sei, vou usar um classificador, mas não vou me desesperar. Então, a escolha tradutória, né, cada um tem o seu porquê, porque é um processo cognitivo dentro dos estudos da tradução linguísticos. Então, assim, os irmãos podem ficar despreocupados. Eu comecei a aprender a língua de sinais. Mas Priscila interpreta assim, eu tenho que interpretar igual. Não precisa. Cidinha interpretou totalmente diferente de mim, eu fiz errado. Não. Cada um vai ter um jeito de interpretar, até porque nós estamos na obra, né? Então, o Senhor também nos usa de acordo com aquilo que Ele quer falar com aqueles que estão nos assistindo, né? E também, Priscila, é interessante porque você interpreta de acordo com o seu público-alvo. Isso aí, também. Se você tem um surdo criança, é diferente de um surdo adulto, de um surdo que conhece Libras,
de um surdo que não conhece Libras, não é isso? É isso mesmo. Então tem essas especificações também. Não só que não conhece Libras, né? Às vezes não conhece a Bíblia. A Bíblia, Né? exatamente. Então a gente vai adaptando de acordo com realmente a necessidade a do público. necessidade do público. Às vezes uma criança pode ser complicado, falar, falou questionário, né? O orador falou questionário. Como é que eu posso fazer para a criança? Pergunta. Né? Uma coisa simples, né? Então depende do público também, exatamente, Cidinha. Exatamente. Bem lembrado. E hoje nós ficamos por aqui, está chegando o nosso final do nosso programa, a nossa segunda edição. Quero agradecer a presença das irmãs aqui com a gente, foi muito proveitoso, né? A gente aprendeu muito, o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído em muita coisa. Quero agradecer a cada um, a Helena, a Natália, Cidinha, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Priscila. Para nós, quando você falou esse momento, tá acabando, a vontade de falar, tá acabando, né? Porque a gente ama falar de Libras, né? Amamos essa comunicação, essa interação com o surdo, né? E principalmente de levar o Evangelho eterno, anunciar a volta do Senhor Jesus, né? Então, para nós é uma alegria, e se deixasse a gente falava muito, então, muito obrigada, né? É um prazer estar com os irmãos aqui, passando um pouquinho, contribuindo um pouquinho com você que está aí em casa, e vem com a gente, vamos continuar aqui aprendendo mais e enriquecendo, né, esse trabalho de assistência ao surdo maravilhoso. A paz do Senhor. Amém. Amém, Priscila. Amém, irmãos. Uma alegria estarmos aqui juntas, né? Novamente, para mim, então, uma alegria maravilhosa poder ver um pouquinho novamente os irmãos. E continuem, se esforcem, estudem. E sempre façam uma coisa, orem, peçam ao Senhor, porque Ele é o melhor professor. Cidinha, Priscila, Helena, Natália, nós estamos aqui para ajudar os irmãos. Mas o melhor professor é o Senhor. Pague um preço, ore, e o Senhor vai dar a condição para cada um dos irmãos. Amém, glória a Deus. Pri, irmãos, foi um prazer estar com vocês e com os Amém. irmãos também aí que estão em casa nos assistindo. É uma alegria muito, muito grande estar aqui. A paz do Senhor Jesus a todos e a todas que acompanham essa bancada. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo programa, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho dentro da obra qual o Senhor tem nos revelado e tem nos orientado. A paz do Senhor.